Hoje a gente tá voltando com o Eva Podcast. Eu tô aqui com Ana Luísa. Ela é nutricionista, ela é especialista em emagrecimento e nutrição esportiva. E hoje a gente vai falar sobre alimentação e treino. Então a gente vai falar alguns tópicos que vocês mandam sempre pra gente. E Dúvida dos alunos. dúvidas dos alunos. E a gente vai começar. O tema é como a alimentação adequada afeta diretamente os resultados dos seus treinos. A gente vai começar falando sobre alimentação pré-treino. A importância de alimentar-se com alimentos ricos em fibras e proteínas antes do treino. É super importante, né? Muita gente foca só na primeira refeição, a última refeição antes do treino. Mas é muito importante as 24 horas antes, que a gente come o dia inteiro. Que é isso que vai fazer, você vai formar a sua energia, estocar a energia para o treino com a sua refeição de 24 horas. Então, essa refeição a anterior é importante, mas a gente precisa dar uma importância ainda maior para a refeição do dia inteiro. Então, ficar bem equilibrado, carboidrato, proteínas, não exagerar nas gorduras, né? Com relação a essa refeição mais próxima do treino, vai depender do tempo que a gente tem. Tem pessoas que têm pouquinho tempo, né? Faz essa refeição e vai treinar em meia hora, 40 minutos. Então, não pode comer uma refeição muito pesada, com carboidrato, né? Um carboidrato mais complexo, ou seja, raiz, uma macaxeira, um inhame. Não dá se você for treinar em pouco tempo, por conta da digestão. Se for nesse caso, o ideal pode ser um sanduíche, pode ser uma fruta, né? Uma banana excelente para um pré-treino, banana, maçã, canela também. Mas excelente. só a fruta ou a fruta e... Eu gosto da maçã com a canela, por exemplo, a banana com a aveia, fazer essa combinação, justamente para aumentar esse aporte de nutrientes. Tá? E assim, por exemplo, o aluno vai treinar perna, só que ele precisa de uma energia maior. Isso. Seria mais interessante ele comer uma raiz no lugar de uma fruta e a canela? Isso, se programar, né, para ter um tempinho maior. Então, conseguir consumir essa raiz, uma raiz, né, inhame, macaxeira, tá doce, todas elas são excelentes, né, para ter mais energia para esse treino, né, um treino mais intenso. E assim, 1 hora antes, quanto tempo? Isso, geralmente? pelo menos 1h30, para poder fazer a digestão, não ficar pesado, né? Porque aquele treino vai ser intenso, então a pessoa tem que estar se sentindo leve, não pode estar se sentindo empachado, né? Fazer aquele movimento e tá aquela sensação que a comida tá faltando. Então, se organizar para ser pelo menos 1h30, caso seja o treino mais intenso e precise desse aporte aí de carboidrato com esses carboidratos mais complexos, né? Que vai demorar um pouquinho a digestão. Entendi. Outra dúvida que eles colocam é qual é o prejuízo no treino quando a gente não se alimenta bem? Por exemplo, tem aluno que fica com a energia lá embaixo, né? Sim. Porque não tem aporte de carboidrato e você realmente vai ficar sem energia. Mas qual a deficiência, assim, além de rendimento, vamos dizer assim, e até para emagrecimento e para ganho de massa magra? É porque a gente, vamos ser sinceros, né? A gente tá ali, né, reservando aquele tempo pra gente fazer exercício. A gente tá com aquele acompanhamento, né, do personal. Então a gente precisa unir todos os pontos que são importantes pra gente ter um treino eficiente. Então não adianta você ali ter um acompanhamento, você ter ali reservado seu tempo, tem um treino bem organizado, mas não está se alimentando bem. Por quê? Porque o personal, né, ele vai fazer o melhor treino para você, mas esse treino vai ser muito mais eficiente, vai ser ideal para você ter aquele aporte de nutrientes para conseguir fazer tudo que foi proposto. Porque eu vejo muitas vezes, você sabe, né, a repetição ali, 3 séries de 10, vamos dar um exemplo. A pessoa morreu na segunda série. O meu personal fala isso também, faz Ana. Tem paciente, tem aluno que eu falo, você comeu, a gente percebe, né? Quando a pessoa, você comeu bem, a pessoa, hoje não deu tempo, aí não vai conseguir fazer um treino eficiente, né? Então você não vai queimar aquela gordura que você está esperando queimar, não vai gastar aquelas calorias, porque você não vai conseguir fazer um treino Adequado, né? adequado, O que eu percebo muito é que os alunos... Rapidinho, tá passando um carro aqui, gente. O que eu percebo muito é que os alunos, eles vão, sim, constantemente sem treinar e nunca progridem, né? Isso. Porque eles E aí pode botar a culpa no personal, olha. Realmente eles botam muita coisa no personal, ou que eles dizem, não, é porque eu não tenho força, ou porque eu não... o treino nunca vai me fazer ter rendimento. Meu treino é só para qualidade. Eu quero emagrecer, mas eu quero
qualidade de É vida. porque tem uma ideia errada, né? De assim, fechar a boca e fazer exercício. É. Aí acha que fechando a boca e tendo um treino intenso, vai emagrecer. Só que vai ser o contrário, porque você não vai conseguir fazer um bom exercício eficiente, não vai ter essa metabolização, ou seja, oxidação de gorduras. Seu corpo vai entender o quê? Que não está entrando as calorias, a sua necessidade mínima ali não está entrando, então ele vai entender o quê? Não está entrando, então não vai sair nada. Então, não vai sair gordurinhas. Então, é o maior erro, fechar a boca e fazer exercício intenso. Não, tem que ser equilibrado. A gente precisa de um aporte nutricional para o exercício, seja ele com o objetivo a gente tenha. Fora que o nosso organismo, ele não é tão bonzinho com a gente, né? Ele vai logo, não para as gorduras, ele vai logo para a massa muscular, né? Exatamente. Então, não tem como. Se a pessoa não se alimenta bem, faz um treino intenso, ela pode até, né, reduzir aí. Ela vai talvez desinchar, ok, vai reduzir um peso ali, mas pode entrar na massa muscular, que a gente não quer, né? Reduzir massa muscular, a gente quer reduzir gordura. E entrando no meu nicho, que eu sou especialista em lesões, o aluno, ele tá treinando sem se alimentar bem. Aí começa a perder massa muscular. E aí ele tem alguma patologia, por exemplo, no joelho. Só que para ele não sentir dor, ele precisa de massa muscular. Então ele começa a sentir dor no joelho, né, nesse exemplo que eu citei, porque ele está perdendo massa muscular. Então vai ser uma cadeia de pontos negativos, né, que ele vai, ao invés de ele progredir, ele começa a regredir. Aí começa a dizer, não, é porque o treino não é pra mim. Aí ele vai entender que é o treino, né? Fica frustrado, ou então diz assim, não, é porque o personal aqui não sabe fazer. Só que a gente fala, a gente deixa todo beabá. Só que hoje até é melhor do que antigamente, né? Porque eu acredito que a população, depois da pandemia, se alimentou, tem essa visão, né? Que precisa se alimentar bem. Mas a gente ainda está caminhando com passos curtos para que isso aconteça, né? Mas é importante se alimentar, gente. Porque é muito errado. Nossa, é o pior erro de todos, querer fazer exercício mais intenso. Eu vejo muito isso, principalmente quando as pessoas exageram, né? Exagerei aí no final de semana, aí vou treinar 2 vezes no dia, vou almoçar só alface e frango, aí vai fazer um treino, sei lá, 1 hora na esteira, mais um treino super intenso. Isso não vai resolver. E o que eu vejo muito, né, principalmente dos meus alunos, né, por exemplo, ele vai treinar de 5 horas da tarde. Aí ele assim, não, mas eu almocei de meio-dia. Eu disse, de meio-dia até agora faz há 5 horas atrás. Então, você precisa se alimentar. Dependendo, isso vai depender também do metabolismo, porque tem pessoas que têm um metabolismo mais lento. Então, fez uma refeição, eu tenho até pacientes que não conseguem fazer lanche. Ana, não consigo, por conta do meu trabalho. Como é que eu faço? Então, a gente prepara ali, tem uma estratégia na hora do almoço, para que realmente esse almoço ele fique com o maior aporte ali, para que seja o pré-treino, né? Nesse momento do exercício das 5 horas. Mas tem gente que não dá para fazer isso. Tem uma metabolização mais rápida, então precisa fazer esse lanche, porque senão não vai conseguir fazer o treino. Esse mesmo aluno meu que almoçou de meio-dia e 5 horas da tarde era o treino. Peraí, gente, de novo. Aqui a gente tá na cafeteria e tem esses barulhos, mas é normal. Esse mesmo aluno meu, né, que almoçou de meio-dia e o treino era de 5 horas da tarde, ele passou mal no treino de perna. A pressão dele baixou. Justamente. Aí eu perguntei, você comeu antes do treino, né? Eu sempre pergunto, você comeu? Eu disse, comi. Aí, quando ele passou mal, que a pressão dele baixou, que ele ficou lá um tempinho, né? Com as pernas pra cima. Aí ele disse, não, só tomei um café. Aí não tem como. E não tem como você saber, porque o treino que você vai descrever ali, que você tá passando, você tá entendendo que a pessoa fez tudo direitinho, né? Então, o treino ali é pra uma pessoa que fez tudo direitinho. Só que se a pessoa não fez, realmente, ou ela não vai conseguir ter, né, o resultado que ela espera, ou ela vai acontecer isso, passar mal. Outra coisa também, pra gente fechar esse tópico, é que alunos idosos também têm uma certa dificuldade de comer. Porque já tem outros problemas de refluxo, de absorção de nutrientes por causa de outras coisas, né? Ao longo da vida, que até a gente estava comentando antes de
iniciar aqui, que já não tem uma saúde boa, né, intestinal e estômago, tem outras patologias. E na hora de comer, antes do treino, não come. E assim, aí gera menos força e tal, todos os problemas que a gente já sabe. E eles precisam muito mais de trabalhar assim, no exercício para estimular a massa muscular, né? Porque vai passando, quanto mais velho a gente fica passando a idade, menos massa muscular a gente vai ter, né? Menos colágeno também. A gente precisa fortalecer, porque a mobilidade vai ficando mais reduzida. Isso. E principalmente idosos que nunca tiveram esse estímulo de exercício físico. Né? Se a gente vê alguns estudos de idosos que, por exemplo, triatleta, estava vendo um estudo, triatleta com 70 anos, ele estava com uma massa muscular muito boa. Já uma pessoa que é totalmente sedentária, ela estava com a massa gorda muito grande e a massa magra bem reduzida. Sim. Né? Então, assim, justamente esses pacientes, esses alunos, que eles não treinam, né, que são idosos, aí a dificuldade ainda é maior. Né? Aí que eles deveriam comer para poder aumentar essa massa muscular. Mas é um grande desafio para a nossa saúde. Passinhos curtos, mas a gente vai colocando a ideia, né, na cabeça deles. E um assunto que sempre vem à tona, que todo mundo pergunta, é sobre os benefícios da ingestão da creatina. Aí, é para todas as idades? É a primeira pergunta. É para toda idade, creatina? A gente pode utilizar a creatina para idosos, para adolescentes, para mulheres em diversas fases da vida, porque a creatina é um dos suplementos mais estudados. Whey, creatina e chá verde. São os 3 suplementos que a gente mais tem estudos científicos, mais comprovação, nível A mesmo de suplementação. E a gente tem tem resultado tanto na performance quanto na saúde mesmo, na saúde intestinal que a gente estava falando aqui, né? Na saúde intestinal, cerebral também. Agora, nos últimos anos, está sendo utilizado bastante a creatina para a saúde cerebral. Então, mais para os idosos, jovens adultos também, né? Questão da ansiedade, depressão. A creatina está aí com esses resultados também. Então, várias idades. Não só com o objetivo do exercício, não. Tem alguma idade mínima para tomar creatina ou não tem algum estudo sobre isso? Os estudos a gente não tem muito estudo com criança, né? Então, mais 18 anos, né? Assim, né? Isso, exatamente. Quantos gramas tomar diariamente? Isso vai depender, tá? A gente tem duas formas, né? Tem a gente pode consumir a dose 3 gramas por dia, né? Por mais tempo aí, que é uma dose mais baixinha, né? A dose mínima. E também uma dose mais quando, por exemplo, atletas ou alguém vai fazer uma competição de crossfit, tem pouco tempo pra gente ter mais resultado, então pode aumentar a dose. Então pode ser até 4 vezes, 20 gramas dividido em 4 vezes por dia. Né? Então como é mais complicado assim, né? Tomar 4 vezes de 5 gramas, então a gente acaba utilizando mais a outra forma. Mas aumenta a creatina no nosso músculo, né? No nosso organismo das duas formas. É só escolher como fica mais confortável para o aluno, para o paciente. Tem alguma diferença de dosagem para emagrecimento e hipertrofia? Não, a gente calcula de acordo com o peso da pessoa também, né? O peso do indivíduo e também, como eu falei, como fica mais confortável. Às vezes tem um paciente que mesmo que ele vai competir, vai fazer o crossfit, alguma coisa, ele não consegue tomar ali 4 vezes, diluir, né? 4 vezes no dia, então a gente usa outra forma, mas os dois modos de consumir, a gente aumenta a creatina do mesmo jeito. Mas a base é 3 gramas por dia? Isso, exatamente. Certo. A dose mínima é pra gente ter resultado, né? Os estudos comprovam isso. Aí, o que mais o pessoal pergunta também, que eu vejo muito sobre isso, até com nutricionistas falando. Precisa tomar, ou pode tomar com cafeína, mesma hora da mesma refeição, ou não pode tomar com cafeína? Tem alguma coisa em relação? Tem muito estudo que nos estudos a gente não consegue uma comprovação de que a cafeína atrapalha essa absorção. Então a gente hoje considera que não tem tanto problema. O que a gente frisa mais é consumir a creatina junto de carboidrato. Por quê? Porque o transportador, né, da creatina no nosso organismo, ela é muito
sensível à insulina. Então, quando a gente come o carboidrato, né, a gente vai ter essa liberação da insulina, então vai ajudar a creatina a ser melhor absorvida. Então, não evitar consumir a creatina sozinha, isoladamente. Em jejum, né? Isso, faz juntinho ali de uma refeição que você consumiu carboidrato. Então, se você fez esse pré-treino, né, que teve ali uma banana, uma macaxeira, né, uma fonte de carboidrato, é legal consumir a creatina junto dessa refeição. E também, né, como a creatina não tem um horário específico, não é um suplemento que você precisa tomar pela manhã ou à tarde, não tem esse horário determinado, o importante é que seja consumido todos os dias, mesmo que você não vá treinar, né, você não treina no domingo, precisa tomar no domingo também. Então, a gente recomenda sempre tentar repetir no mesmo horário, para não esquecer. Porque tem muita gente, hoje tomei de manhã, hoje vou tomar à noite, e aí no outro dia não sei se tomou. E a gente só tem resultado, não é um suplemento que a gente tem um resultado imediato. A gente precisa de um acúmulo no organismo pra gente ter esse resultado. Então precisa tomar com essa constância. De domingo a domingo. Isso. E geralmente a gente vê o quê? Um mês e meio o resultado, exatamente. Né? Não é na mesma semana, viu, gente? Calma. E é muito bom para rendimento. Muito bom. Sim, é muito excelente. É um dos melhores suplementos para você melhorar o aporte de... Aporte não. Para você melhorar a massa muscular e o rendimento nos treinos. E retarda também a fadiga, né? Eu dou essa explicação para o paciente, às vezes pergunta como é que funciona. E assim, para facilitar, né, o entendimento lá na hora da consulta, eu explico assim, quando o personal vai te passar aquela... 3 séries de 10. Que aí você morreu, chegou na 7ª repetição, você já morreu. Então, utilizando a creatina de forma correta, né, a suplementação, a alimentação, você vai chegar em todas as repetições que ela pediu pra você fazer sem estar fadigado, sem estar morrendo. Olha que maravilhoso. A pessoa, gostei. Vou render mais no exercício, exatamente. A gente retarda a dor, né, a fadiga, o cansaço, a dor também. Outra dúvida que muita gente pergunta é que a creatina e até outros suplementos também, diluir em água, suco, ou pode tomar na garganta sem o escume. O povo meio corajoso, né? Ou, que eu já vi também, misturando com fruta. Assim, como é que tem no frasco? Diluir em líquido, né? Aí fala um pouco também sobre os malefícios. A pessoa tomando direto na boca sem líquido nenhum e depois é tomar líquido. Eu acho complicado na questão de até a pessoa poder se engasgar, né? Às vezes a pessoa tá sozinha, né? Eu não recomendo fazer essa ingestão dessa forma. Melhor diluir, né? Se for, não pode ser no suco também, porque vai ter essa questão de ativar a insulina. Mas dá preferência a diluir no líquido mesmo do que tomar dessa forma. Até porque eu vejo muita gente difundindo isso na internet, tomar o pozinho, porque ela tá tomando a creatina pura, sozinha. Como eu disse, o ideal é associar com a fonte de carboidrato. E assim, até médicos já falaram que pode dar alguma irritação, né? Por conta de você tomar o suplemento, seja creatina, whey, enfim, direto na boca e depois tomar água, né? E a gente precisa que chegue no estômago, né? Chegue no sistema ali digestivo de forma homogênea, correta, né? A gente não vai garantir aí que dessa forma no pó ela vai chegando, né? Do jeito que a gente quer. Vai que você tá tomando aí e não tá tendo efeito, porque é dessa forma que você está utilizando. E além disso, não misturar em fruta e tal, é melhor diluído mesmo, até para você consumir as 3 gramas, né, do mínimo que você... Porque quando a gente bota misturado com fruta, às vezes tem um aluno, vou citar o mesmo aluno, ele faz isso. Ele faz isso, eu disse, não coloca junto com as frutas, bota aveia, vê que pombo seco, aveia, bota banana, amendoim. Eu disse, não faça isso não, dilua, você vai se engasgar. Caramba, realmente. Dilua e realmente. Essa pergunta foi pra você, viu? Porque, você não vai perder muito tempo não na sua vida, não. Só um minutinho só pra diluir, menos de um minuto, né? Não isso. vai, né? Não vai perder não vai ser muito tempo, né? Mas não, mas é porque o gosto é ruim, assim. Mas melhor. A creatina não tem gosto, tá? Talvez ele esteja comprando uma creatina que seja misturada com outros com ingredientes. Tem creatina também que é saborizada,
né? Então já coloca adoçante, eu recomendo a creatina monoidratada purinha, que você vai ver lá ingredientes, creatina monoidratada só. Ela não vai ter gosto de nada. Exatamente. Porque tem umas creatinas que é bem grossa. Isso. E a creatina monoidratada é a que a gente tem esses estudos que eu falei. Que a gente tem essa eficácia, esse resultado na performance, na saúde intestinal, cerebral, muscular também, então para idosos, né? Prevenção da sarcopenia. Então é com a creatina monoidratada. Se for outra, não vai ter esse resultado que a gente tá conversando não aqui. Aí agora a gente vai falar qual a necessidade de tomar whey protein. Que é outro suplemento maravilhoso também, né? O whey, ele ficou bem conhecido como um suplemento pré-treino, né? Para facilitar aí justamente aquele exemplo que eu dei, a pessoa que tem 30 minutos entre a refeição e o exercício. Mas, na verdade, é uma forma de a gente consumir proteína. Então, como a gente precisa, né? De um aporte de proteínas por dia, por refeição, muita gente não consegue atingir. A gente estava conversando dos idosos, né, que tem dificuldade para se alimentar, às vezes tem pouca fome e aí acaba consumindo pouca proteína. Então, dependendo de como está essa ingestão do paciente, a gente pode indicar essa suplementação, mas não é obrigatório, tá? Não é um suplemento. Comecei a academia, preciso tomar um whey. Não, tem não que bater a shakeira. Não temos essa relação obrigatória, tá? É uma forma de você atingir o seu aporte proteico. Então, você pode consumir, inclusive, como uma ceia, né, a última refeição antes de dormir. Não necessariamente precisa ser o pré-treino, pode ser um lanche da tarde, né? Você aumentar ali aquele aporte de proteína, aumentando ali, colocando o whey, né? O whey ou os outros tipos também, né? Que a gente estava conversando aqui antes, que a gente tem outros tipos de... Que a gente às vezes fala outros tipos de whey, né? Mas na verdade são outros tipos de proteína em pó também. Tem alguma necessidade de tomar o whey com algum carboidrato? Eu sei que o whey já tem uma dose de carboidrato, mas assim, tem alguma necessidade? Por exemplo, eu vejo muito o pessoal fazer dieta, whey com noze, com amendoim, ou com uma gordura boa, bater com alguma gordura boa. Não, isso vai depender de cada pessoa, de cada pessoa, como é que ficou a distribuição dos nutrientes na refeição. E como você falou, dependendo do tipo do whey, né? O whey concentrado, ele já tem uma quantidade ali, uma dose de carboidrato, né? Além da lactose, né? Mas também ele é adoçado, então as proteínas, elas têm sabor, não é só a proteína, o único ingrediente. A gente tem outros ingredientes também. E um deles, se for o whey concentrado, já tem uma quantidade boa de carboidrato. E aproveitando essa pergunta, né? Todo mundo sabe qual o melhor whey a tomar? Concentrado, hidrolisado ou... Vou ter que esquecer. Concentrado, isolado e hidrolisado. Isolado, Depende também, tudo depende. Também de como tá o organismo em si, né, da pessoa, quais são as suas intolerâncias, também sensibilidade, por exemplo. O whey concentrado, ele tem uma alta dose de lactose. Então, quem é intolerante, tem uma sensibilidade, a gente não recomenda consumir o whey concentrado. Dependendo da sensibilidade, pode ser o isolado ou até não. Quem é intolerante, às vezes, o whey isolado vai ter uma quantidade bem pequenininha de lactose, mas mesmo assim a pessoa já tem sintoma, então a gente também não recomenda. A diferença é que o concentrado, ele geralmente é mais docinho por conta da lactose, né? Ele é mais barato, então quem não tem nenhuma questão com a lactose, a gente recomenda ele, sem problema nenhum. Mas quem já precisa ter uma sensibilidade, né? Precisa aí ter mais cuidado, então o isolado, né? E tem marcas também que utilizam um blend, que a gente chama mistura, né? De um pouquinho de concentrado, isolado e hidrolisado. Os três tipos no mesmo pó ali. Então, às vezes barateia mais o produto, né? Mas qual é Espera um pouquinho. Qual é a necessidade, assim, de ter um blend? É porque quando a gente tem um blend, concentrado, isolado e hidrolisado, a gente tem menos lactose, porque vai ter menos concentrado. E o isolado e o hidrolisado, eles são produtos mais puros, vamos dizer assim. Tem mais proteína na dose. Só que um whey somente hidrolisado ou isolado, ele é mais caro. Entendi. Então eles misturam, né, para dar uma balanceada, equilibrada, fica mais barato e não fica com tanta lactose, por exemplo, de um whey que é apenas concentrado. Entendeu? Eu pensei que... Desculpa me atrapalhar. Não. Eu pensei que o blend era mais uma questão assim de marketing para vender
algo sem tanta qualidade. Aí misturava os três e... Né? Porque o hidrolisado e o isolado são bem mais caros, né? Por quê? Porque eles não contêm, o processo de fabricação deles, eles isolam mesmo a proteína. Então é um whey que geralmente não tem um adoçante artificial, é um adoçante, um stevia, tomatina, não tem corante, não tem conservante, então é um mais clean label que a gente chama, né? Com ingredientes mais limpos. Ingredientes mais limpos. Então, acaba sendo um produto realmente mais caro. E aí, quando eles misturam, colocam um pouquinho do concentrado, isolado, hidrolisado, faz esse mixzinho não fica tão custoso assim, tão caro. Entendi. E quais opções veganas para quem é intolerante ou alérgico à lactose? De whey, né? Isso, Quando a gente tem a proteína do soro do leite, que a gente chama de whey, quando não é proteína do soro do leite, a gente chama de proteína mesmo. Então a gente tem a proteína vegana, proteína vegetal, né? Que geralmente é feita do arroz, da ervilha, de amêndoas também. Então temos a proteína vegana, né? Ou proteína vegetal. Temos a proteína do colágeno também, que é uma opção. Ela não é para pessoas veganas, né? Afinal, colágeno. Mas é muito interessante para quem tem alguma inflamação, desequilíbrio no intestino. E também intolerância, sensibilidade à lactose, porque não vai ter nada do soro do leite ali, né? Na proteína do colágeno e também na proteína vegetal. Geralmente a proteína vegetal acaba sendo consumida mais por pessoas veganas, né? Não vai ter nenhum traço de leite, nenhum traço animal. Só que ela é mais, a solubilidade dela é um pouquinho mais diferenciada, vamos dizer assim. Ela não parece tanto com o whey em si, sabe? Então acaba ficando mais restrito para os pacientes veganos, mas a gente tem também a proteína do colágeno, que é muito boa a solubilidade. A solubilidade dela lembra a solubilidade do whey protein, né? E a gente tem a proteína da carne também. São várias opções aí, o que é legal, recomendo a pessoa experimentar, comprar um sachêzinho, experimentar para ver qual é o que agrada mais no paladar também, né? Porque o whey proteína em si, ela é muito particular. Eu vou ter pacientes que a mesma produto, tem um paciente que vai odiar e tem paciente que vai amar. Eu tenho uma aluna que ela comprou a proteína vegetal da ervilha. E aí não foi bem legal o sabor. Tem como misturar com alguma fruta para poder se tornar mais palatável? Sim, tem essa questão, né, na proteína vegetal, ela tem uma arenosidade, né? Ela não tem não tem uma diluição igual ao whey protein. Então, eu recomendo não consumir de primeira, se você nunca experimentou, né? Só com água. Para fazer um shake, pode bater com a fruta, uma banana. Banana, mamão são excelentes, né? Abacate também, dependendo do sabor. Pode ser que ela tenha comprado um baunilha, né? Que é mais neutro, mas tem alguns sabores mais fortezinhos, né? Por exemplo, a paçoca, tem de açaí. Então, dependendo do sabor, fazer um shake ali, uma mistura com uma fruta diferente. Para melhorar esse sabor. Outra dúvida é, por exemplo, ainda continuando sobre as pessoas que são intolerantes ou alérgicas à lactose. Muitas pessoas, né, que têm essa intolerância, que são alérgicas nem tanto, porque alérgica, se você comer, vai para o hospital. Mas intolerante à lactose, deixa o carro passar aqui, gente. Sou intolerante à lactose, tomei whey protein e fiquei com refluxo, fiquei passando mal. E aí tomei o omeprazol. Quais as deficiências, quais os malefícios que isso vai trazer de absorção de vitaminas para o meu organismo? Isso é um costume também, né, que eu vejo bastante no consultório, com o pessoal perguntando no Instagram. A utilização desse omeprazol, os prazóis, né? E a gente recomenda ter bastante cuidado, porque o omeprazol, essa medicação, ela é utilizada para a gente aliviar os sintomas. E ficar nessa rotina de sempre estar aliviando sintomas, sem trabalhar a causa, pode te acarretar outros problemas. Utilizar em excesso pode atrapalhar a absorção de nutrientes, porque o seu intestino ele vai ficar desequilibrado, né? Pode haver uma inflamação, a gente chama de desbiose intestinal, e aí a gente vai ter problemas na questão da absorção. Então, vitaminas, minerais, vitamina B12, por exemplo, é uma vitamina que acaba sendo bastante prejudicada com o uso desses medicamentos, né? O uso desenfreado desses medicamentos. Onde é que a gente encontra a vitamina B12?
nos alimentos, tá? A gente acaba tendo uma quantidade menor, né, na carne. Inclusive, a maioria das pessoas comem pouca carne, né? Então, é muito, eu vejo muito no consultório isso, tá? Vitamina B12 baixa. Então, eu recomendo, inclusive, fazer exame, né? Às vezes, a requisição ali não tem a vitamina B12, então, você vai no médico, pede aí, ó, bota B12 junto, porque tem muito exame que não tem. Porque, ó, 90% das pessoas, Eva, que fazem o exame, ele tem a vitamina B12, tá com a vitamina B12 baixa. E a referência, ela dá um intervalo grande, né? E as pessoas, tô dentro da referência, tá ok. E a gente tem esse sintoma de cansaço, de fadiga, sabe aquela vontade de não fazer nada. Na verdade, essa referência aí da vitamina B12, a gente tem que olhar com cuidado. O ideal é que esteja pelo menos 500 aí, tá? Na taxa ali no exame, pra gente não ter esse cansaço, essa fadiga. Então, caso você tenha o costume de consumir muita proteína, né, animal, carne vermelha, pode fazer a suplementação também. É muito importante, porque isso também trabalha no treino, né? Baixa disposição, fadiga, cansaço. A pessoa acorda já muito cansada, não quer nem treinar. E assim, aí as pessoas vê sobre omeprazol, aí perguntam, tá, mas eu tenho gastrite e o médico pediu para eu tomar omeprazol. E aí, nesses casos? Né, que é o tratamento, né, de 30 dias, se não me engano. Na época que eu fiz, né, há 15 anos atrás, mais de 15 anos, eu fiz o tratamento que eu tinha gastrite crônica, o médico pediu para fazer o tratamento, reduzir alguns alimentos e 30 dias tomando omeprazol. Aí, nesses casos, como é que a gente... Com a recomendação médica, né, é importante ter essa recomendação, não utilizar, tô me sentindo mal, vou aqui tomar. Aí no outro dia, não. Com essa, realmente, uma recomendação para o tratamento, tem sim que fazer o uso, tá? Mas é importante também, quando terminar de fazer esse uso, utilizar probiótico, para você restabelecer a sua microbiota intestinal, que é aquilo que eu falei de ficar desequilibrado, né, inflamado. Então, vai ter essa desbiose intestinal ali, as bactérias do seu intestino vão ficar desequilibradas e a gente precisa repor. E a gente faz uso da suplementação de probióticos, a gente tem várias possibilidades também. Probiótico, ômega 3, glutamina, dependendo de como ficou esse desequilíbrio. É por isso que é importante uma avaliação também com o nutricionista, para saber quais suplementos, como utilizar, a dosagem certinha. Mas, certeza, precisa utilizar probiótico depois. Já que tu falasse de glutamina, aproveita para explicar um pouquinho, porque muita gente fala, né, glutamina é um suplemento supérfluo. Porque a glutamina ficou muito tempo disseminada como um suplemento para o treino, né? E na verdade não é, realmente é um mito, tá? A gente usa a glutamina nessa questão mais inflamatória, para a gente restabelecer o equilíbrio intestinal. Então, nesse protocolo, que a gente chama de protocolo de modulação intestinal, a gente utiliza, entre os suplementos, né, importantes, a gente utiliza a glutamina. Então, não é um suplemento para utilizar por muito tempo, tá? É realmente para reduzir essa inflamação, é um uso pontual. E a gente utiliza para restabelecer, melhorar a mucosa intestinal. Então, tem sim essa eficácia para essa questão, mas não é para força, melhorar treino, nada disso. Não é para performance. Antes de continuar, só lembrar vocês que esse nosso podcast, ele tá no meu YouTube, que é Eva Personal, vou deixar ele aqui embaixo. Eu vi um vídeo, até um dia desse, sobre uma personal, que ela tava contando que foi treinar, só que tava sem disposição. E ela dobrou a dose de pré-treino. O pré-treino que ela tomou, nas duas doses, tinha 900 gramas de cafeína. E aí ela... Dose altíssima. Ela teve um infarto, ela estava fazendo a fundo no Smith e depois disso apagou, só viu depois, né, que estava no hospital, né, mas depois contaram, né, pra ela teve um infarto e tal, ela ficou sem andar, ficou com várias sequelas e hoje ela tá viva para contar, né, essa história. E aí uma das coisas, né, que a pessoa não está se alimentando bem, né, e acha que não ela tem que tomar pré-treino, né, para poder ter alguma disposição, né, e muitos alunos, né, no caso dela foi a personal, né, que por conta... Olha o vento aí, né, gente? Por conta, né, eu acho que desinformação e até pra
não, que eu vou querer um rendimento maior, né, para poder treinar. Tem que ter bastante cuidado, porque esses produtos, o pré-treino, geralmente eles não tem só cafeína. Tem outros ativos ali também, então, às vezes gengibre, pimenta, chá verde, canela. Então tem uma composição ali variada e é muito importante analisar todos os ingredientes, que tem que ter muito cuidado. Pessoas com pressão alta também não podem utilizar, ou você tem alguma sensibilidade, ou você muito sensível a um daqueles ativos ali, um daqueles compostos, você pode ter, em vez do exercício ficar mais eficiente, você tem um exercício mais eficiente, pode até prejudicar, né? Olha que coisa grave. E assim, eu vejo muita gente na academia também, muita gente louca, né? Porque vai treinar em jejum e toma pré-treino. Então é uma combinação já pesada, né? A gente treinar sem jejum, né? Sem energia e ingerir pré-treino. Quais malefícios assim, que podem gerar, né, no organismo? Você toma pré-treino em jejum para ir treinar. Precisa ter bastante cuidado. O importante é analisar toda a ingestão do dia para ficar bem divididinho. Quando o paciente me conta, Ana, eu treino, eu sempre pergunto, coisa principal. Horário, né? Horário, como é que você treina? Quanto tempo você tem entre a refeição e o exercício? A gente às vezes até conversa para ver, será que não dá para encaixar outro horário, né? Para ver, para ficar melhor. Porque às vezes a necessidade é só mexer um pouquinho numa hora que nem precisaria tomar nada. Aquela coisa do... Só ajustar. Do ciclo circadiano, né? Isso, exatamente. O horário que mais é confortável para você treinar, para fazer uma refeição, enfim. E não é recomendado de jeito nenhum utilizar esse suplemento pré-treino depois das 16 horas. Eu vejo gente tomando à noite e é muito prejudicial, porque mesmo que tem muito paciente que fala, não, Ana, eu tomo café, cafeína, pré-treino, de noite, não atrapalha meu sono. Talvez, ok, o seu sono não atrapalhe, você durma, você apague ali. Porém, a atividade cerebral, ela continua super ativa ali e atrapalha o ciclo circadiano. Você vai ter os efeitos no dia seguinte. Aquela pessoa que dormiu, não teve problema para dormir, mas acorda cansada, como se, né, não teve um sono reparador. Então acorda cansada, fadigada, aí precisa o quê? Tomar cafeína novamente, um balde de café pela manhã para poder ir treinar ou para trabalhar, e aí vira um ciclo, né? E não é questão nem da falta de disposição, você precisar tomar um pré-treino, uma cafeína, até um pré-treino natural, que eu vejo, não, o pré-treino ele é prejudicial, vou tomar um pré-treino natural, café, pimenta caiena, enfim, mas o problema é que na alimentação mesmo, às vezes a pessoa está muito inflamada, né? Isso, exatamente. E aí acaba esse ciclo vicioso, a pessoa tem que tomar muito café, às vezes toma café o dia todo e não sabe por que tá com problema de irritabilidade, tá com problema no sono. E assim, muitos estudos eles falam, né, que a questão de infarto, AVC, dá muito à noite, às vezes por conta da sobrecarga que teve do que você fez durante o dia, né? Exatamente. E tem muito estudo também, Eva, que mostra que quando você tem aquela noite de sono, né, terrível, você não dormiu bem e tal, você acorda super cansada, tomar aquela caneca, aquele balde de café é pior, né? Melhor tomar uma dose menor de café, uma quantidade menor de cafeína, porque pode atrapalhar o metabolismo da insulina durante o dia. Então pode piorar, dar aquele efeito rebote depois, após o almoço, por exemplo, dá aquele sono terrível. Então é o efeito rebote dessa dose alta de cafeína pela manhã. E fora todos os outros efeitos durante o resto do dia, né? O indicado mesmo, né? Eu sei que tem muitos alunos e não alunos, vamos dizer assim, né? A população em geral, né, tem que entender que a gente precisa saber individualmente a parte nutricional da gente, tanto para saber os alimentos que a gente mais gosta, mas para a gente saber taxa, o valor nutricional, né, do dia, a taxa nutricional do dia que a gente precisa consumir, né, e para ter mais disposição, para ter uma qualidade de vida melhor, para não estar se entupindo de remédio, como a gente falou, né, de prazóis, para não estar ingerindo pré-treino e aí prejudicando mais a saúde e não tendo uma progressão, tanto no treino como a qualidade de vida, né? Então, queres acrescentar mais alguma coisa em relação a tudo que a gente falou até agora? Sim,
Eu acho que é bem isso, né? A gente precisa cuidar de todos os pilares. Acho que pra gente ter um resultado, seja no emagrecimento, seja aumento de massa muscular, hipertrofia, definição, a gente precisa trabalhar todos os pilares. A alimentação é muito importante, o treino, a suplementação, se for necessário, se está fazendo algum tratamento, né, associado ou não, se tem alguma doença associada, é super importante. O sono, ingestão de água, né, controle do estresse, eu sei que é difícil nos tempos atuais, mas também é um fator que está relacionado ali com a eficácia, né, do nosso treino, nosso resultado, o quanto a gente vai conseguir ali manter, né, essa constância. Então é importante a gente trabalhar todos esses pilares para conseguir, né, chegar ao nosso objetivo de forma leve. Super importante, né? Aproveitando sobre a questão do pré-treino, né, que faltou falar, que muita gente vai para academia achando que precisa pré-treino, achando que precisa se entupir de cafeína ou até café mesmo, né, para poder... Eu sei que é muito bom tomar café para dar para acordar, né, antes do treino, só que alguns simples ajustes no treino é primordial para poder fazer com que você se sinta bem e até mais disperso para poder fazer aquele treino. Como exemplo, uma dica de treino, você fazer um aquecimento muscular. Aquecimento muscular, por exemplo, vou treinar perna. O meu primeiro exercício, um exemplo, é agachamento. Então, a gente vai fazer o aquecimento antes, aquecimento específico. Então, vou fazer um agachamento sem peso de 20 repetições para poder o músculo acordar, para poder melhorar a circulação sanguínea e a gente ativar esse músculo para você não chegar frio no exercício e até menos disposição na hora de treinar. Isso também vale para superiores, né? Vou fazer supino no meu primeiro exercício. Então, vou botar uma flexão de braço para você fazer, mesmo curtinha, você vai fazer uma flexão de braço para você acordar a musculatura e ter mais disposição, né? Isso vai melhorar o aporte sanguíneo, vai fazer com que seu músculo até gere mais força para conseguir você fazer esse treino, né? E assim, até mais indicado do que você tomar pré-treino, né? Ter esse ajuste. Aí tem muita gente que pergunta, tá passando carro som aqui, com brega. E aí, uma das coisas que vocês perguntam bem, aquecimento é o exercício, aquecimento na esteira. Bem, aquecimento eu uso muito o específico, né? E se você vai treinar, você vai fazer agachamento, vai fazer supino, vai fazer puxada, a gente vai trabalhar aquela musculatura, né? Em vez de fazer aquecimento na esteira e tal. Geralmente eu faço aquecimento na esteira, aluno ele é mais idoso e tal, não tem aquela questão de muita de hipertrofia, né? É mais uma qualidade de vida, então... Vai estimular também a se mexer mais um pouquinho, né? Porque os idosos já ficam mais... Ele já chega, né, mais debilitado, vamos caminhar um pouquinho, né? Não tem aquela especificidade de você chegar e trabalhar logo aquele músculo, né? Por questão estética, né? Mas aquecimento específico, né? E às vezes até nos alunos idosos eu uso aquecimento específico, né? Mas de forma mais leve, né? E aí é isso, você tem que ter um treino específico e para isso você tem que ver com o seu personal para poder ter um treino que lhe traga benefícios, né? Sem o uso de industrializados. E para encerrar, né? Obrigada, Ana Luísa, por ter topado participar do meu podcast. Eu que agradeço, me chamei para os próximos. A gente vai ter mais outros podcasts, né? Eu sei que é muita dúvida em relação à alimentação e treinamento, ou até sem ser treinamento mesmo. Esse vídeo ele vai ficar no meu YouTube, no meu canal do YouTube, ele é Eva Personal, eu vou colocar ele aqui na descrição. E vai ficar um resumo no meu Instagram, né? Vou passar também para Ana Luísa, para ficar no Instagram da Ana Luísa. Queria que tu falasse teu Instagram, né, para o público. Gente, quem não me segue ainda, olha lá no Instagram, é @AnaLuisaNutri_. O Luiz é com S. Facinho de achar, procura no Instagram de Eva. Pronto. O meu Instagram é o mesmo o arroba é o mesmo do YouTube, né? @EvaPersonal. Aí vocês me seguem lá, já
dá uma vasculhada lá no meu... Pra conhecer mais, né, do trabalho. No meu YouTube, que tem vários vídeos, tanto podcast como vídeo de exercício, vídeo de dicas. E vai ser muito bom compartilhar informações para vocês e ajudar vocês também, tá bom? Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.